dia. Bom dia! Pesquisas afirmam que a poluição vem diminuindo por causa da quarentena que estamos vivenciando. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa mudança com o nosso repórter Gabriel. Bom dia, Gabriel. Estamos aqui na cidade de São Paulo, onde houve a diminuição de 50% da poluição do ar por causa do processo de quarentena. Isso fez com que a atmosfera tenha menos gases poluentes presentes nela. Para entender melhor, vamos explicar mais detalhadamente. Um dos gases emitidos na poluição é o dióxido de carbono, que ao chegar em uma camada da Terra pode levar ao agravamento do efeito estufa, assim gerando o aquecimento global. A atmosfera possui 5 camadas. A primeira é a exosfera, onde os satélites giram em torno da Terra. A segunda é a termosfera, que possui gases ionizados, que nos ajudam a refletir e propagar os sinais de rádio. A terceira é a mesosfera, que possui as temperaturas mais baixas, por ficarem longe do Sol e longe da Terra ao mesmo tempo. A quarta é a estratosfera, e essa sim é importante, porque ela possui a camada de ozônio, que reflete 40% dos raios solares e nos protege de 95% deles. E a quinta e última é a que fica mais perto da gente, onde os aviões sobrevoam e as chuvas ocorrem. A atmosfera nos protege de meteoros e também regula a temperatura na Terra. Obrigado, voltando para Gabriel. Bom, hoje como destaques do dia temos constelações. O que são, como nos ajudam e um pouquinho mais sobre elas. A vida das estrelas, os pontinhos no céu que vemos todas as noites. A nossa estrela. Conheça um pouquinho mais sobre aquela bola flamejante lá no céu, o Sol. Mas antes, fique com a previsão do tempo para essa semana. Bom, estamos aqui com o Gabriel em nosso estúdio com a previsão do tempo. Bom dia, Gabriel. Bom, apesar desse mês ter sido bem chuvoso, como é que está a previsão para essa semana? Bom dia, Gabriel. Bom dia, telespectador. Esse mês foi um de extrema precipitação. Porém, felizmente para muitos, essa semana será acompanhada de bastante sol. Vocês podem ver nessa tabela, então, que durante toda a semana vai ser bem ensolarado, o tempo vai ser bem quente e, além disso, nossas noites serão belas e estreladas. Interessante, Gabriel. Mas e isso é para todo o Brasil? Então, Gabriel, na realidade, isso será uma exclusividade aqui do Sul. Como vocês podem ver aqui, vai ser por todo o Rio Grande do Sul e por todo e apenas o Rio Grande do Sul. É uma pena apenas que não poderemos aproveitar tanto, já que estamos no isolamento. Mas mesmo assim, olhem pela janela, vejam as milhões de estrelas e logo já estaremos na rua. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Bom, já que teremos esse tempo maravilhoso, a nossa emissora G&G decidiu fazer deste um programa especial, o Especial Estrelas. É isso mesmo, Gabriel. Hoje falaremos um pouco sobre as estrelas, começando por constelações. O que são elas e como podemos usar elas para o nosso benefício? Constelações são um conjunto de estrelas que estão em uma área delimitada em fronteiras precisas por arcos de ascensão e declinação. Até agora foram descobertas 88 constelações. Desde muito tempo atrás, mais ou menos 150 d.C., elas estão presentes no dia a dia, usadas como mapas para navegação, ajudando a localizar e guiar-nos por coordenadas geográficas, além de nos auxiliar na agricultura, como por exemplo os indígenas, que as usavam para saber que estação do ano estava por vir. As mais conhecidas são as que formam as constelações do zodíaco, ou também chamados de signos. Esse grupo de constelações possui 12 componentes, sendo elas Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
Muito bacana! Mas afinal, o que são estrelas? De onde elas vêm e de que são compostas? Os pesquisadores Gabriel e Gabriel trouxeram ao programa um documentário que responde essas perguntas falando um pouquinho sobre a vida das estrelas também. Estrelas. As estrelas não são nada mais além do que pontinhos brancos no céu? Na verdade, estrelas são bem mais do que isso. O conceito de estrela é todo o corpo celeste constituído por hidrogênio e hélio que emite luz, encontrado no estado de plasma, que está parado e é mantido por causa da força da gravidade. As estrelas constituem aproximadamente 100 bilhões de galáxias no universo, tendo cada uma delas 100 bilhões de nossas luzes brilhantes. Imagine o quão grande é o universo para caber em estrelas que variam entre 0,08 massa solar a medidas maiores que a do Sol, que equivalem 100 milhões de campos de futebol. Por causa dessa variação imensa, foram criadas divisões por grupos de massa e temperatura, sendo eles estrelas de nêutron, estrelas anã, as estrelas gigantes e as supergigantes. A unidade de medida usada para ter consciência da massa de uma estrela é a massa solar, equivalente à massa do Sol. As pequenas têm massa solar menor que 0,08. Já as médias possuem entre 0,08 e 4 de massa solar. As grandes apresentam massa solar entre 4 e 8, e as gigantes acima de 8, ou seja, 8 vezes a massa do nosso grandioso Sol. Você já observou as estrelas no céu? Talvez tenha percebido que elas não são apenas brancas, e por isso possa pensar que só existem estrelas brancas. Mas na verdade, elas não são apenas brancas, variando de acordo com sua temperatura e sua composição, e o que você enxerga é a claridade delas. Para compreender melhor este fato, vamos entender como surgem as estrelas e seus ciclos de vida. O nascimento de uma estrela começa com uma nuvem de poeira e gases, que possuem de forma mais abundante o hidrogênio. A atração gravitacional entre as partículas faz com que elas comecem a se condensar em uma parte central, formando o núcleo. Por causa da alta temperatura, os prótons do hidrogênio se fundem, formando o hélio e liberando energia em forma de luz e calor. Este processo é chamado de fusão nuclear. Após seu nascimento, ela continua consumindo hidrogênio e o transformando em hélio, que depois se transformarão em elementos mais pesados. Quando o hidrogênio do núcleo acabar, ela irá se expandir para consumir o hidrogênio de fora dela e o hélio dentro do núcleo, se chamando assim gigante vermelha. Depois desse estágio, a força gravitacional se prevalece e começa a encolher a estrela. Esse processo pode formar muitas estrelas. Por exemplo, a anã branca, que possui massa igual à do Sol, mas com tamanho parecido com a Terra e é de cor branca. Já a vermelha é uma estrela fria e fraca, com massa menor que a do Sol e o tipo de estrela mais abundante na Via Láctea. A estrela de nêutrons
que apresenta a mesma quantidade de matéria que o Sol, mas é pequena e muito densa, possuindo 15 quilômetros de distância, sendo pouco menor que o tamanho do metrô de Novosibirsk, na Rússia. Mais quentes são as de cores azuis, como a Sirius, que possui 2,4 vezes a massa do Sol. Cada cor das estrelas indica uma fase do ciclo da vida. As azuis são as mais novas, com aproximadamente acima de 40.000 Kelvin de temperatura, e com o tempo elas vão envelhecendo e ficando mais vermelhas e alaranjadas, podendo ter entre 2.000 Kelvin de temperatura. Quanto maior a massa da estrela, menor será seu tempo de vida. Após passar-se milhões de anos, uma estrela com a massa do Sol irá morrer e ejetar uma nebulosa. Porém, se ela for 10 vezes maior que o Sol, ela explodirá em uma supernova, que, dependendo da massa, pode se tornar uma estrela de nêutrons, se for menor, ou um buraco negro, se for maior ainda. Outro jeito de uma estrela morrer é se ela tiver uma fusão grande, transformando o hidrogênio em hélio em lítio e assim por diante, gerando novos elementos químicos e pesados até chegar no ferro. Quando uma estrela produz ferro e ela é grande, em segundos ela morre. Isso porque esse elemento absorve energia, acabando com a vida da estrela. Isso só acontece com estrelas supergigantes, como a VI Canis Majoris, a maior estrela do universo já registrada, possuindo 2.100 vezes de diâmetro a mais que o Sol. E é depois deste processo de explosão que todo o universo é criado. É lançado poeira estelar nele, que é a base de tudo. Uau, que legal! Eu não sabia que um buraco negro era anteriormente uma estrela. E você, Gabriel? Concordo, eu também não sabia, Gabriel. Enfim, antes de seguir com a programação original do programa, a emissora preparou algumas curiosidades ou informações irrelevantes sobre estrelas que, honestamente, só estão aqui para estender o programa. Fique com elas agora. Planetas, constelações e galáxias formam apenas 4% do nosso universo. O resto é formado de matéria escura, um tipo estranho de matéria sobre a qual os cientistas não sabem nada. A estrela mais luminosa da Via Láctea é a Eta Carinae, que emite 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Estrelas cadentes não são realmente estrelas que caem. Na realidade, são meteoros, isto é, A constelação Cruzeiro do Sul é formada por 54 estrelas, apenas 5 delas. O eclipse solar ocorre quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Já o eclipse lunar... Cada estrela visível no céu é maior e mais brilhante que o Sol. A menos intensa entre as 50 mais brilhantes é a Alfa. A estrela mais brilhante descoberta pelo ser humano é a supernova SN 1987. As constelações mais conhecidas do Brasil são a Cruzeiro do Sul. O Sol é 330 mil vezes... O universo é plano. Enfim, voltando à nossa programação normal, vamos falar um pouquinho sobre a nossa estrela. O Sol. De que ele é composto? Qual é a sua importância? E qual é o seu tamanho? Estamos aqui na cidade Vale do Sol, onde armas e drogas foram encontradas... Peraí, opa, estou recebendo informação da emissora... Quê? Como assim não era esse sol que vocês estavam falando? Como assim vocês disseram? Deixa eu dar um jeito. Gabriel, muda o fundo. A estrela do nosso sistema solar, o Sol, não faz parte das constelações, já que são determinadas em relação ao observador da Terra. Além de nos permitir marcar o tempo e a localização no espaço,
A vida na Terra somente é possível por causa da energia recebida do Sol. Essa energia é filtrada pelo campo magnético da Terra e pela atmosfera, como foi explicado no início do programa, atingindo a superfície de maneira mais branda. O campo magnético da Terra, denominado magnetosfera, protege a Terra das radiações excessivas do Sol. Além disso, se não fosse o campo magnético, não teríamos nenhum meio de comunicação à distância, como rádio, televisão e internet. Já que estaríamos todos mortos, já que as radiações solares impossibilitariam o uso de transmissores e receptores de rádio. Outro fator importante do Sol é que sua energia luminosa, que demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar na Terra, sim, eu contei, permite a realização do processo de fotossíntese no qual é feita a conversão de gás carbônico, água e energia solar para carboidratos. Estes são utilizados pela planta como substância estruturante quando convertidos em celulose e como substância energética quando convertidos em glicose e amido, substância de reserva. Logo, os seres fotossintetizantes são capazes de produzir o seu próprio alimento, sendo conhecidos como autótrofos ou produtores. Todas as cadeias alimentares devem iniciar seu ciclo com organismos produtores, os quais são muito importantes, pois fornecem energia para os demais seres da teia da vida. Outras informações que são interessantes sobre o Sol são: ele é composto primariamente de hidrogênio e hélio, com traços de outros elementos, incluindo ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio e crômio. A distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. Como o Sol é uma esfera de plasma e não é sólido, gira mais rápido em torno de si mesmo no seu equador do que em seus polos. Porém, devido à constante mudança do ponto de observação da Terra, na medida em que esta orbita em torno do Sol, a rotação aparente do Sol é de 28 dias. O interior solar possui 3 regiões diferentes: o núcleo, onde se produzem as reações nucleares que transformam a massa em energia através da fusão nuclear, a zona radiativa e a zona de convecção. O Sol possui 4,6 bilhões de anos. O centro do Sol possui uma densidade de até 150 gramas por centímetro cúbico, 150 vezes a densidade da água na Terra, e uma temperatura de cerca de 13.600.000 Kelvin, que para Celsius seria 13.599.726,85 Celsius. Uau! Bom, chegamos enfim ao final do nosso programa de hoje. Isso mesmo, esse foi o especial Estrelas aqui da GIG. Amanhã tem mais jornal da GIG. Fique agora com a novela Segundo o Sol. Tenha um bom dia, uma boa tarde e até amanhã. Um bom dia e se cuide!